Oi, gente, bom dia! Chegamos ao último episódio da série Fruto do Espírito e eu quero agradecer imensamente você que acompanhou todos os episódios até aqui e que, assim como eu, pôde aproveitar e estudar um pouquinho mais, desses gominhos aí do fruto. Por vezes é uma passagem que a gente sempre lê, que a gente já conhece, que a gente já ouviu o sermão, pregação sobre ela, mas é sempre bom a gente relembrar a importância do fruto do Espírito na nossa vida, moldando sempre o nosso caráter, fazendo com que mudemos as nossas atitudes. E eu vou falar uma coisa para você. Em alguns momentos a gente pode até pensar que mudar a partir de agora não resolve, porque eu já tenho 30, 40, 50 anos de vida e assim é como eu sou. Isso não é verdade. Nós temos a capacidade de nos moldar dia após dia e de acrescentar coisas boas à nossa vida que a gente não tenha feito, por exemplo, até agora, mas que a gente pode fazer daqui para frente. Então, olhamos o fruto do Espírito e falamos, isso é a pessoa perfeita. Não dá para ser assim. Mas nós não estamos falando aqui de uma fórmula exata e perfeita que a gente vai tomar e logo nós vamos mudar. Não. Nós estamos falando de um processo, de uma caminhada de aperfeiçoamento. Porque é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A nossa vida, ela deve se aperfeiçoar em Jesus e em como Ele foi. É fácil? Não, não é. É algo que a gente vai conseguir de um dia para o outro? Também não. Mas em pequenas atitudes, em pequenas mudanças, é que a gente consegue prosseguir, é que a gente consegue se parecer um pouco mais. Mas assim como eu expliquei no último vídeo, quando colocamos Jesus no meio da nossa situação e dizemos a Ele, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Como que o Senhor agiria? A gente passa a olhar com os olhos dele. A gente passa a tomar as atitudes que ele tomaria. E hoje, para encerrar essa série, nós vamos falar do último gomo, que é o domínio próprio. Talvez, assim, para mim, o mais difícil da gente conseguir aperfeiçoar. Você deve ter visto aí no post que eu coloquei a respeito desse último episódio, a figura de uma pessoa e a figura de um leão. E quando eu vi essa imagem, eu logo imaginei o domínio próprio mesmo. Porque é como olhar-se no espelho e enxergar algo dentro de nós muito mais forte que precisamos dominar em alguns momentos. Justamente porque em algumas situações a minha primeira escolha é agir por um impulso de um leão rugindo, esbravejando, quando na verdade eu teria que ter uma atitude de um gato mansinho. Então o domínio próprio, ele vai trabalhar em nós esse tipo de questão, esse tipo de atitude. Há um versículo que eu quero que você grave na sua porta, que está lá em Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso de orientações e de conselhos e que eu sugiro que você leia, Eu incentivo você a ler, porque eu tenho certeza que lá você vai encontrar muitas coisas, muitos conselhos bons para a sua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia. Em Provérbios 16:32, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia e diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Que versículo importante, que conselho importante para cada um de nós. Porque, em outras palavras, ele está dizendo, você será mais vitorioso se você conseguir controlar o seu espírito, controlar suas paixões, vencer e dominar-se a si mesmo, do que ganhar uma batalha, do que vencer uma batalha. Isso é muito mais glorioso do que vencer uma batalha. O domínio próprio é basicamente você ter a dose certa de controle das suas ações, não para que você mostre aos outros que você é muito bom e que você sabe fazer isso como ninguém. Não, mas para que Cristo seja evidenciado na sua vida, como se você submetesse as suas vontades e tudo aquilo que você quer pôr para fora no momento errado, que você submetesse isso à vontade de Cristo. E digo mais, quando nós
nos conhecemos, pelo menos um pouquinho, a ponto de saber qual é o meu ponto fraco, onde é que eu sempre caio, onde é que eu sempre estou falhando, a gente tem uma capacidade de dominar, de fazer as coisas de um jeito que nós sabemos que vai dar certo, porque a gente já se conhece. Agora, imagine se eu deixo o Senhor dirigir a minha vida. Aquele que desde o ventre da minha mãe, quando eu ainda não tinha forma, ele já me conhecia. Ainda quando as palavras estão na minha cabeça e eu nem as pronunciei, ele já sabe o que vai sair da minha boca. Aquele que me conhece integralmente. Aquele que me conhece não pela sombra, mas aquele que vê o meu coração, que esquadrinha, que sabe todos os meus passos. Quando eu permito que o Senhor dirija a minha vida, quando eu permito que Ele esquadrinhe os meus pensamentos, quando eu me submeto à sua vontade, quando eu falo, Senhor, eu não quero agir dessa forma, vem sobre mim. Aí sim você estará experimentando o domínio próprio sobre a sua vida. Será fácil? Não, não será fácil. E não será fácil porque no versículo que nós lemos, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, já está aí o segredo. Você precisa de um outro fruto que nós discutimos aqui, que é a longanimidade. Você precisa desse fruto para complementar o domínio próprio. Porque quando a gente pensa, quando a gente age com paciência, quando a gente raciocina antes de fazer as coisas, a gente tem um resultado melhor. Por isso o versículo está dizendo, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Por quê? Porque mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Existem momentos em que você não tem que ir para cima, brigar, lutar e fazer. Não, você tem que parar, esperar, raciocinar e ver qual o melhor caminho a seguir. Dominar aquilo que está dentro de você e que quer sair a todo custo. Dominar as palavras, dominar as atitudes. Isso é o domínio próprio. E é também poder chegar a um ponto da nossa vida e poder dizer assim como o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando você permite que Cristo viva em você, tenha certeza, não só o domínio próprio será evidente, mas todos os outros gominhos que nós falamos aqui. A alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a bondade, a paciência, todos eles serão muito evidentes na sua vida. Porque esse estilo de vida que agora eu tenho na minha carne, na minha vida, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoadíssima. Obrigada mais uma vez por você ter acompanhado até aqui. E semana que vem tem novidades. Vou trazer outros temas aí bastante relevantes para a gente gravar aí na nossa porta, para a gente se fortalecer no Senhor e para a gente ficar firme até que Ele venha. Um grande beijo, fique com Deus e até a semana que vem.